nessa sexta nós continuamos a nossa série chamada The Voice, onde nós estamos aprendendo a ouvir melhor a voz de quem? De Deus, certo? O propósito de nós estarmos aqui durante esse mês conversando sobre esse tema The Voice Jump é entender melhor como Deus fala com a gente. A gente decidiu, já compartilhei isso com vocês, quem esteve aqui nos 2 primeiros episódios, que a maioria das dúvidas que eu tenho lá no meu, quando eu atendo, quando eu converso com algum adolescente, é isso: Jairo, eu não sei se Deus já falou comigo. Eu estou aqui há muito tempo já, tem uns que já nasceram praticamente dentro da igreja, e tem gente que fala assim: eu não sei se Deus já falou comigo, eu não sei se já tive um encontro com Deus, eu não sei se eu já escutei a voz de Deus. Eu escuto gente falando isso: Deus falou comigo, mas como assim? Como Deus fala comigo? De que maneira? Então, na primeira semana, nós conversamos um pouco sobre oração. E aprendemos um pouco que aquele Deus de Abraão, Deus de Noé, Deus de Moisés, o Deus de Jesus, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, é o mesmo Deus. O Deus que falou com esses caras que nós encontramos na Bíblia, é o mesmo Deus que fala conosco hoje, no seu quarto, por meio do louvor, por meio da palavra e principalmente por meio da oração. Na primeira semana, nosso primeiro episódio dessa série, nós entendemos que orar é ter relacionamento com Deus. Ter relacionamento, plim! Isso, relacionamento com Deus e intimidade. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Então o primeiro passo é oração. É ter esse hábito de orar, de comunicar, de abrir o seu coração, de falar com o seu Deus. Porque Deus, Ele se alegra muito quando você chega na presença dEle e abre o seu coração e você fala, e você conta o que você está pensando. E Deus não é só um excelente ouvinte, Ele reage à sua oração. Tem coisas que não aconteceriam se você não orasse. E nós aprendemos na primeira semana, e você pode assistir o que você perdeu, quem está chegando hoje, quem perdeu o primeiro episódio, quem perdeu o segundo episódio, você pode assistir no nosso YouTube do Jump. Então, na primeira semana, nós aprendemos mais sobre isso, que às vezes, até mesmo quando a gente deixa de orar, nós temos um Espírito que ora por nós, que intercede por nós. E isso nos tranquiliza, na verdade. Quantas vezes você já deixou de orar um dia, uma semana, e mesmo assim Deus cuidou de você, e mesmo assim Deus respondeu aquilo que você precisava? Então, oração é importante para termos relacionamento com Deus e intimidade. Aí na segunda semana nós aprendemos sobre adoração. Então, semana passada, nós tivemos aqui a presença do nosso grande pastor de adoração, Júnior. Ele trouxe a banda, ele fez aquele louvor maravilhoso, tinha até trompete, foi VIP, não foi? Quem estava aqui semana passada? Uma galera, foi irado, não foi o louvor? E aí depois ele veio e pregou e nos ensinou mais o que é adoração e como Deus fala conosco por meio da adoração. E o que acontece na adoração, é tanta coisa que acontece na adoração que para mim eu defino como se fosse uma salada de frutas de sentimentos. Você sente paz, você sente alegria, você tem vontade de chorar, você tem vontade de rir, você tem vontade de ficar triste, tem vontade de ficar feliz. É uma loucura. É tudo que é sentimento batido, misturado, e a gente passa por isso no louvor. Quantas vezes eu cheguei na igreja moído, e no louvor Deus já tinha falado e ministrado no meu coração tudo que eu precisava no mês inteiro, em apenas uma canção, em apenas uma música, em uma palavra que a pessoa que está aqui em cima cantou, e eu falei: caramba, era isso que eu precisava. Já foi, é o prato cheio, já posso ir embora, que Deus já falou comigo nessa noite ou nessa manhã, dependendo do culto que eu estava. Adoração é maravilhoso. Adoração eu defino como se fosse prazer na comunhão. Porque quando eu venho aqui cantar e participo do louvor, eu estou tendo comunhão com Deus, mas aí eu sinto prazer. É muito bom estar na presença dEle. É o que eu falei para você, é tanta coisa gostosa acontecendo no coração, na cabeça, e o Júnior falou tanto de coisa que acontece entre nós e Deus quando nós estamos adorando, e para mim eu defino isso, que é prazer na comunhão. A terceira maneira que nós podemos falar com Deus e ouvir a sua voz é por meio da sua, o quê? Sua palavra. O que é a palavra de Deus? O
que é a palavra de Deus? Hã? Bíblia. A sua Bíblia, as Escrituras. Um pastor que eu amo muito, e eu vou mostrar para ele daqui a pouco uma foto dele, é um cara que ele é um mentor, apesar de eu nunca ter encontrado com ele, mas eu já li muita coisa que ele escreveu, eu já assisti muita pregação dele. Eu não conheço ninguém que prega de maneira tão apaixonada e que conhece tanto a palavra. Não conheço ninguém vivo que conhece tanto quanto o pastor chamado John Piper, um pastor americano. Ele é um velhinho, magrinho assim, é a coisa mais linda do mundo. Ele pregando, fala assim, meu Deus do céu, e o pastor John Piper, eu estava lendo um artigo essa semana, até mandei para o Guta, ele contando que um dia ele estava num retiro de casais com a sua esposa, ele está bem velhinho, ele e sua esposa é velhinho lá, e ele falou que Deus acordou ele 5:30 da manhã. E ele acordou 5:30, ele estava num retiro, estava no quarto com a sua esposa, num retiro para casais de uma igreja, sei lá, e ele acordou 5:30, não conseguia dormir, e falou, sabe de uma coisa? Se Deus me incomodou para acordar, está na hora de eu orar então eu vou sair do meu quarto. Ele saiu devagarinho, deixou a esposinha dele dormindo lá, quentinha, e ele desceu e foi para o quarto lá, de onde ele estava, e aí ele sentou na cadeira e começou a orar, e começou a meditar, e ele falou assim, nesse texto que eu li, e aí Deus falou comigo. E ele começa a descrever o que Deus foi falando com ele, e eu fui pirando, eu fui lendo assim, parecia que eu estava vendo aquela situação, parecia que eu estava no quarto com o John Piper. E o caraca, ele descrevendo de maneira assustadora assim, que ele estava assustado, porque era Deus que estava falando com ele. E aí ele contando, ele vai contando, e no final, ele fala, e se você quiser saber o que ele falou comigo, abre a sua Bíblia em Salmos tanto. Aí eu entendi que o que Deus estava falando com ele era uma passagem da Bíblia, que Deus lembrou a memória dele, algo que ele já tinha lido antes, algo que talvez já tinha meditado há muito tempo antes, e naquela manhã, naquela madrugada ali, ele sozinho, ele com Deus, e Deus foi trazendo palavra por palavra na cabeça dele. E ele foi ficando maravilhado, ele, caramba, Deus escolheu falar comigo. E não só falar comigo qualquer coisa, falar, oi, tudo bem? Não, ele escolheu trazer algo relevante para mim. E ele foi, cara, eu fui lendo aquilo, eu falei, caramba, é verdade, como a gente menospreza a palavra. A gente tem toda a palavra de Deus revelada nas nossas mãos, no nosso celular, e a gente lê com descaso, sem apreciar, e eu tenho aprendido, e eu quero cada vez mais aprender isso, a ler textos que eu já li 200 vezes, e na milionésima vez que eu releio o texto, eu falo, caramba, como eu não tinha pegado essa letrinha, essa palavra, essa frase, olha que tremendo, e Deus escolheu falar isso comigo. Esse pastor, John Piper, ele descreve o seguinte sobre a palavra: quão preciosa é a Bíblia, é a própria palavra de Deus, nela Deus fala em pleno século 21, ela é a própria voz de Deus, por essa voz ele fala com verdade absoluta e força pessoal, por essa voz ele revela a sua transcendente beleza, por essa voz ele revela os segredos mais profundos aos nossos corações. Nenhuma voz pode em qualquer lugar e em qualquer tempo ir tão fundo e erguer-se tão alto ou levar tão longe quanto a voz de Deus que nós ouvimos na Bíblia. O velhinho escreve bem, não é verdade? Que impressionante, isso está à nossa disposição, ainda está à nossa disposição. Tem países que não têm acesso a isso. Talvez vocês já viram no Facebook ou em grupos do WhatsApp, chineses recebendo a palavra. Já viram um vídeo assim? A igreja é perseguida, escondida em algum local, e chegam caixas com a palavra, e pela primeira vez, talvez aquela igreja estivesse reunida há muito tempo, e pela primeira vez chegou a palavra de Deus na língua deles. Eles ficam loucos e pegando, e tateando, e beijando, e passando no rosto. A gente não dá valor à palavra. A quarta maneira que Deus pode falar conosco, que eu quero que você aprenda um pouquinho mais sobre isso, é o jejum. Quando eu era adolescente, eu fiz algumas vezes jejum com a minha família e com a igreja, mas eu não entendi o que era jejum, para mim não fazia sentido. Eu fiz algumas vezes por obediência mesmo, porque também não tinha almoço em casa, eu tinha que fazer jejum, ia comer o quê? Minha mãe, vai todo mundo fazer jejum por isso. Que ódio, aí eu fazia, não tinha como. Super obediente.
Só que eu não entendia, e eu fui crescendo e demorou para eu entender. Eu passei a adolescência toda e não entendi o que era jejum. Porque para mim não fazia sentido, por que eu vou me sacrificar, deixar de comer alguma coisa, sendo que Jesus já fez todo o sacrifício que precisava por mim na cruz? Não tem lógica isso? Por que eu vou abrir mão de alguma coisa, sacrificar a minha carne, sendo que Jesus já morreu e pagou todos os meus pecados? Eu sempre aprendi isso, que não tem nada que eu possa fazer que vai conquistar o favor de Deus, que vai conquistar o amor de Deus. Não é verdade isso? Não tem nada que a gente pode fazer, é de graça. E aí eu não entendia, eu falei, não faz sentido. E aí eu conversei com o pastor Felipe, falei, Felipe, eu não entendo o jejum, não entendo, cara, de verdade, não é desobediência, é que eu não entendo. Eu já li, já me explicaram, já vi pregação, mas eu não entendo ainda, não faz sentido. Beleza, eu respeito, tal. Eu queria aprender mais. Aí ele falou, só um minutinho, deixa eu lá vamos aqui na minha sala. Aí eu fui lá na sala com ele mexeu lá na biblioteca dele, pegou um livro, de quem? John Piper, mostra aí a foto. Esse é o bom velhão, como é que ele é lindo? Não? E era esse livro que o pastor Felipe pegou para mim, Fome de Deus, do pastor John Piper, era um livro só sobre jejum. Eu falei, agora, meu amigo, se eu não aprender, meu irmão, aí vou desistir mesmo, porque não tem como. E aí eu comecei a ler, comecei a aprender, e o cara, ele é fenomenal, esse pastor, ele escreve muito bem, ele é muito apaixonado pelo que ele escreve, ele conhece muito o que ele escreve. E aí eu fui lendo, fui aprendendo e tal, e fui tentando entender um pouquinho mais o que Jesus pensa, o que Deus pensa sobre o jejum e para que serve o jejum. Mostra aí o que Jesus fala para os seus discípulos sobre o jejum. Pode passar o próximo texto. Não está aí não? Mateus 9? Aí. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus está dizendo aí que naquele momento não fazia sentido eles jejuarem, porque Jesus estava com eles. E depois de ler o livro todo do Piper, e tentando entender um pouquinho mais sobre isso, eu defini que jejum, eu não sei se foi eu que defini, ou se eu peguei do livro, eu sei que eu guardei isso comigo, e toda vez que eu penso em jejum, eu penso em 3 palavrinhas, que resumem para mim o que significa jejum, e por que eu faço jejum. É saudade de Deus. Jejum significa saudade de Deus, e tem tudo a ver com outro texto, não é verdade, Mateus? Porque o noivo será tirado, e quando o noivo será tirado, vocês vão fazer jejum, porque vocês não vão estar mais comigo. E vocês vão sentir saudade da minha presença, saudade de caminhar comigo, saudade de comer comigo, saudade de acordar comigo e de aprender mais perto de mim. Então, jejum é isso. Toda vez que eu sinto que a voz de Deus já não está mais clara como antes, ou então que por conta da minha rotina, ou por conta do meu pecado, eu me afastei de Deus, eu esfriei, eu falo, opa, está na hora de fazer um jejum. Porque aí eu vou abrir mão de algo que eu gosto, eu vou abrir mão do alimento, eu vou sentir fome, eu vou sentir um desconforto, eu vou sentir uma dor de cabeça, e quando eu sinto isso, eu falo, eu sei porque eu estou fazendo isso. É porque eu estou com saudade de Deus. É porque eu preciso pensar mais nele, é porque eu preciso lembrar mais dele. Há pouco tempo atrás, eu desafiei a galerinha da liderança, os adolescentes, e a gente tem feito com regularidade, não toda semana, mas a gente tem feito bastante, e vamos fazer mais ainda, eu quero aumentar, e a gente tem feito juntos jejum, por vocês. Às vezes, a gente faz jejum para poder ouvir a voz de Deus em relação a alguma decisão. Deus, o que eu faço nessa situação? O que eu faço agora, Deus? E aí eu faço um jejum, porque eu vou ficar mais sensível, eu vou ter mais intimidade, e aí eu vou escutar a voz dele de maneira mais clara. Ou porque eu quero alguma bênção dele. Deus, eu queria tanto essa bênção, eu estou precisando disso, estou precisando dessa oportunidade, estou precisando dessa vaga no vestibular, estou precisando desse relacionamento, estou precisando que a situação aqui em casa melhore com os meus pais. E aí você faz um jejum. Deus, por favor, escuta meu clamor, para você ter mais intimidade com ele e entender o que ele quer para a sua vida naquela situação. Mas o melhor jejum é esse, é quando, Deus, eu vou fazer esse jejum só porque eu estou sentindo a sua falta. Eu não quero tomar decisão nenhuma, eu não quero bênção nenhuma agora, eu só estou fazendo isso porque eu quero estar perto do Senhor. Olha que coisa mais linda.
Esse é o melhor jejum. E essa é a melhor maneira que eu escuto a voz de Deus. Quando eu vejo assim, cara, eu estou precisando, faz tempo que eu não faço jejum. E jejum tem que ser uma disciplina, tanto quanto oração, tanto quanto leitura da palavra. Jejum é saudade de Deus. Deus fala muito forte. A voz dele fica muito clara por meio do jejum. Tanto quanto pela palavra e tanto quanto pela oração. Combinado, então, meu amigo, é uma arma poderosa. Deus fala dessas maneiras que nós conversamos na semana passada. Hoje eu trouxe pela palavra, pelo jejum. Mas algumas vezes, mesmo a gente buscando de maneira séria, de maneira intencional, a gente experimenta algo que não é fácil de lidar. É o silêncio de Deus. Algumas vezes, Deus se cala. A gente não escuta nada. E às vezes é na hora que a gente mais precisa. E a gente clama, chora, se ajoelha. Deus, eu preciso ouvir sua voz urgente. Não estou brincando agora. Agora é sério. E é aquele silêncio. E nada. Parece que Deus virou o seu rosto. Parece que Deus se ausentou. Nos abandonou. Como é difícil experimentar o silêncio de Deus. E hoje nós vamos aprender e analisar a oração de um homem que viveu isso. Um homem que orou porque estava vivendo o silêncio de Deus na hora que ele mais precisava. Quando ele estava sendo perseguido por seus inimigos, quando ele achava que iria morrer a qualquer momento. Um homem que já tinha tido contato com Deus, mas naquele momento ele não via nada. Naquele momento, ele experimentou o silêncio de Deus. E o homem dessa oração se chama Davi. Vocês conhecem muito bem Davi. Lembra Davi que lutou contra o urso, contra o leão? Que lutou contra o gigante Golias? Lembram dele? Sim? Então, a gente não sabe muito bem em que momento Davi fez essa oração. Contra que inimigo ele estava lutando e contra que inimigo que estava perseguindo ele. Não dá para saber quando foi isso, mas nós sabemos que ele viveu isso. E nós vamos ver essa oração desse homem. Olha que oração pesada. Pode passar. Salmos 13, de 1 a 4. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Ou seja, não era uma oração a primeira vez que ele estava reclamando disso. De experimentar o silêncio. Dia após dia, já tinham dias que Deus não falava com ele. E era Davi, gente, era Davi. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim, ou seja, ele não estava sentindo que Deus estava olhando para ele. Ele estava sentindo que Deus não estava com ele. Olha para mim e responde. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Eu vou morrer. E os meus inimigos dirão, eu o venci. E a glória deles, Deus, no meu fracasso, não é só porque eu vou perder, mas se eu perder, Deus, eles vão envergonhar o seu nome também, porque eles seguem a outros deuses, e eles sabem o Deus a quem eu sigo. A minha derrota é a sua derrota, e Davi estava preocupado com isso. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Que oração pesada, não é verdade? É Davi. 4 vezes ele pergunta a Deus, até quando? Até quando? Até quando? E esse salmo ficou conhecido como o salmo do até quando, porque 4 vezes ele pergunta a Deus, até quando? Eu vou continuar experimentando o teu silêncio. Até quando, Deus? Davi estava cansado, o coração dele estava inquieto, ele estava triste há vários dias. A morte estava próxima, e ele não escutava mais Deus, e ele grita desesperado, Deus me responde, por favor, eu não aguento mais, Experimentar o silêncio de Deus não é fácil, ainda mais Davi, qualquer homem que experimentou um relacionamento com Deus, o cara, depois que você conhece Deus, e depois que você fala com Deus, e depois que Deus te responde, a sua vida muda, você não aguenta não ter o relacionamento daquela pessoa. Alguns de vocês já experimentaram o término de um namoro,
ou de uma pessoa que gostava com vocês, não é verdade? Alguns de vocês já terminaram o namoro. E a pior coisa do mundo é isso. Porque uma namorada, um namorado é a pessoa que é mais íntima de você durante o namoro. A pessoa que sabe o que você pensa, a pessoa que sabe o que você gosta. E aí, quando você termina, eu passei por isso, eu terminei o namoro onde eu conhecia tudo da menina, sabia a rotina dela, sabia o que ela gostava, sabia o que ela não gostava, era o melhor amigo dela, e do dia para a noite você termina, e aí você vê que qualquer Zé Mané na rua sabe mais da vida dela do que você. Então, se a gente sente isso, essa tristeza, essa coisa horrível de caramba, eu era muito íntimo daquela pessoa, e hoje ela nem sabe se eu existo, se eu estou bem, se eu estou mal. Se é ruim a gente viver isso com a menina ou com o menino que a gente gosta, imagina viver isso com Deus. De sentir que Deus virou o rosto para você, de sentir que Deus não está aqui mais contigo. Ele andava contigo todos os dias e de repente, Deus sumiu, por que ele me abandonou, o que eu fiz? Como é que ele volta? E Davi, a oração de Davi é exatamente isso. Depois que você experimenta Deus, não tem como você não ficar louco quando acontece isso, quando vem o silêncio de Deus. Como viver sem seus conselhos, como viver sem os seus ensinamentos, como é que você dá um passo depois do outro, eu não sei se eu vou cair. Antes Deus falava, pisa aqui Jairo, pisa ali agora, e vai para cá, opa, aqui não, você vai amassar o cartaz, vem para cá. Com Deus é assim, quando você tem intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Aí daqui a pouco eu não sei se eu pisar aqui, vai acabar a minha vida, eu não sei se eu pisar aqui, vai terminar um namoro, não sei se eu pisar aqui, eu vou perder o emprego, eu não sei se eu pisar aqui, eu vou perder meus amigos, eu não sei mais nada, porque antes quem ditava onde eu ia, onde eu não ia, era Deus. Não é verdade? E aí Davi está passando por isso. Por isso que o silêncio que ele está falando, e o silêncio que às vezes você e eu vivenciamos, experimentamos, é tão desesperador. Mas nesses momentos, nós temos que nos lembrar que Deus, mesmo no silêncio, Ele continua falando. Qual o nome da série? Qual o nome da série? Vocês estão comigo? Sim? Mesmo no silêncio, Deus fala contigo. Amém? Mais ou menos, ficaram tão seguros. Então vamos ver um Salmo 22, 24. Pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não vai virar a cara para você, é um Deus que não vai tampar o rosto, é um Deus que não vai te abandonar. É um Deus que está escutando o seu grito de socorro. É um Deus que está contigo, independente do que aconteça. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele não te abandona, existe um propósito para o silêncio de Deus. Deus fala por meio do silêncio. Mas muitas vezes nós não escutamos a resposta de Deus, porque nós nos chegamos a Deus com perguntas erradas, com a motivação errada. É um motivo para... Deus, eu estou precisando muito disso, Deus, na minha vida. Eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu estou precisando desse motivo. O Senhor tem que responder essa minha oração. Só que aí não é algo que Deus quer para você. Deus, eu quero muito namorar aquele menino. Deus, eu quero muito namorar aquela menina. Eu preciso, é o amor da minha vida, é agora ou nunca. Se o Senhor não resolver isso aí, eu vou perder. E já era, acabou minha vida. Eu vou entrar na banheira e ligar a torradeira. Não façam isso. E aí, o apóstolo Tiago fala para a gente assim, ó, plim. Quando pedem, o que acontece? Não recebem, pois pedem por... Toma. A gente não recebe. Talvez você esteja experimentando o silêncio de Deus em relação a algo errado que você tem pedido a Ele. Orar por um relacionamento que Ele não aprova. Eu não aprovo isso, meu filho, minha filha. Eu não aprovo isso. Eu não quero para você. Isso é ruim para você. E é por isso que eu não estou respondendo. Deus, é para namorar. É para namorar todo dia, você enchendo o saco dele. Eu quero. Me dá. E Deus... Talvez ele tenha até já falado não, mas ele falou, deixa ele continuar pedindo. Ele vai aprender por meio do meu silêncio. Existe um propósito no meu silêncio. Ou então Deus... Muda o coração da minha mãe, ela está doida, muda o coração do meu pai,
não tem mais condição aqui em casa, eles não me entendem, eles estão lá na década de 30, eles são uns dinossauros, eles não sabem nada de nada, eles não sabem nem ligar a televisão, vão entender da minha vida, Deus. Ensina eles, mostra para eles, e Deus vai falar assim, baixa a bola, campeão. Quem tem que mudar o coração é você. Deixa que eu estou falando com seus pais, mas eu tenho que mudar o seu coração, a maneira que você tem vivido isso. A pessoa que está dando mais trabalho na sua casa não é sua mãe nem seu pai, nem um cachorrinho, é você. Aí você pede, mas não recebe porque pede por motivos errados. O segundo motivo que talvez você esteja experimentando o silêncio de Deus é por conta do tempo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião e um para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo. Às vezes, nós pedimos coisas boas, importantes. Deus, por favor, faça que esse meu familiar ou esse meu amigo te conheça, Pai, se converta. E aí Deus, não está na hora ainda. Pai, uma pessoa muito querida da minha vida está passando por uma doença horrível. Cura, Deus. E Deus não fala nada. Mas para tudo, para qualquer ocasião, e há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Às vezes o seu tempo não é o tempo de Deus, e o melhor de tudo é a gente saber que o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. O tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. Certa vez, na minha vida, eu estava pedindo muito tempo a Deus, algo bom, como eu falei. Às vezes está orando por conversão, às vezes está orando pela cura. Algo bom, coisas boas em sua essência. E eu estava naquela época orando por algo que era muito importante para mim, algo que eu estava muito tempo falando com Deus, e eu sabia que era da vontade de Deus. E aí chegou perto daquilo acontecer na minha vida, aquela oportunidade, e eu falei, agora, tem cara de Deus, tem cheiro de Deus, tem tudo de Deus. É de Deus essa parada, vai dar certo, vai acontecer, essa oportunidade vai se cumprir. E aí, no momento, deu errado. Eu falei, não acredito, era a chance da minha vida. Era a chance da minha vida. E eu fiquei mal, porque eu criei tanta expectativa, e eu vi Deus naquilo, e eu tinha entendido a resposta de Deus em relação àquilo, e deu errado. Eu falei, não acredito. E eu fiquei tão mal, e eu falei com uma amiga minha que fazia seminário comigo na época, e eu falei, Vitor, eu estou muito mal, eu estou decepcionado, eu criei muita expectativa, eu estou mal, estou com o coração destruído. Aí ela me falou, por isso que eu falei que hoje a gente ia falar muito sobre o bom velhinho, e ela me trouxe uma frase do pastor John Piper: o Senhor está fazendo milhões de coisas para a glória dele e por você, no meio do que você considera planos frustrados. Vou repetir, essa frase tem uns 3 anos que eu escutei, por mensagem, e naquela hora, eu descansei. Não mudou nada na situação, continuou dando errado, eu continuei arrasado, mas eu descansei. Porque eu falei, faz sentido. No meio daquele meu plano que deu errado, que eu me frustrei, que eu me machuquei, havia um Deus que estava fazendo milhões de coisas, não só para a glória dele, que sempre é a primeira coisa que ele faz, é para ele, por ele, para ele, por ele, mas por mim. Ele estava fazendo as coisas, ele estava trabalhando. Sempre existe um Deus trabalhando por trás daquilo que eu considero um plano frustrado, uma decepção, uma desilusão. E eu falei, caramba, é verdade. E eu tenho que começar a viver o que eu creio. Porque muitas vezes a gente sabe, você sabe conversar com a pessoa, você sabe explicar, mas na hora que você passa pelo problema, você não vive o que você acredita. Eu falei, eu vou viver isso. Eu estou todo ferrado, estou todo machucado. Mas faz sentido. E eu realmente creio que existe um Deus infinito, perfeito, e que no tempo dele as coisas vão se cumprir. Se não aconteceu, é porque essa oportunidade não era dele. Ou então não era o tempo de acontecer. Vai acontecer alguma coisa na frente que as coisas vão mudar.
Isso para você te dar descanso? Porque muitos de vocês aqui talvez tenham vivido uma fase assim, ó, acabou de passar por um plano frustrado. Talvez a sua vida, você sente assim, cara, a minha vida é um plano frustrado. Não é como eu gostaria, não é como eu imaginei que deveria ser. Eu me frustrei, estou machucado, e por isso você está preso ainda a isso. Ah, já não deu certo o plano, eu queria resetar e começar o jogo de novo, mas não tem como. Mas Deus está fazendo as coisas. Deus pode estar em silêncio. O inimigo pode estar à sua volta. Os problemas podem parecer que não tem solução, mas Deus está trabalhando sem parar e por você durante os seus planos frustrados. Amém? Amém? Se apegue a isso. Por isso que eu estou falando, talvez não, hoje você está de boa, está tudo tranquilo, sua vida está uma beleza. Mas é isso aqui que faz diferença na sua vida. É isso que faz diferença. O Salmo de Davi, você viu que aquele Salmo de Davi, do versículo 1 a 4, era só lamento. Até quando o Senhor esqueceu de mim, o Senhor virou o rosto, eu vou morrer, eu vou agora experimentar o sono da morte. Mas ele não termina o Salmo só com lamentação, só com aquele desespero, só com aquela briga com Deus. Ele não termina assim. Olha como é que Davi termina a sua oração. Eu, porém, vamos lá. Eu confio. Aquele Davi, é a mesma oração, não é outro momento. Não passou, Deus ainda não falou com ele, ele ainda está no meio do silêncio. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta, ele está feliz pela salvação. Na crise, no silêncio, meu coração exulta, Deus, na tua salvação. Eu quero cantar agora, do jeito que eu estou, todo zoado, ao Senhor, pelo bem que eu me lembro, Pai, que o Senhor fez pela minha vida, que o Senhor tem feito por mim, mesmo vivendo o teu silêncio. Eu confio, meu coração se alegra, e eu quero cantar, porque eu me lembro do bem que o Senhor tem me feito. Mesma oração, mesmo homem, porque ele viveu com Deus, ele caminhou com Deus. E eu falei para vocês, quando você caminha com Deus, muda a sua vida, não tem como você viver sem Deus. E quando vem o silêncio, é muito difícil viver, experimentar o silêncio de Deus. Deus tem várias formas de falar contigo. Pode ser pela Bíblia, pela oração, pelo jejum, ou até mesmo pelo silêncio. Pastor Ed René, um pastor que eu gosto muito, pastor brasileiro, ele diz que a principal forma, presta atenção, porque muitas vezes Deus já falou contigo, Deus tem falado contigo, e você não entende que é Deus falando. Então, ele fala o seguinte, a principal forma que Deus fala conosco, olha só, é usando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que são nossos, mas não tem origem em nós. Sacou? A principal forma que Deus fala com você, que Deus fala comigo, é usando os seus pensamentos, é usando os seus sentimentos, que são seus, mas que eles não tiveram origem em você. Alguém colocou eles lá. Quantas vezes eu estudando a palavra, eu orando, eu pensei na resposta da minha pergunta, que eu não sabia antes, senão eu não tinha perguntado. Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E aí eu mesmo falo assim, você está passando por isso, por causa disso, disso, daquilo. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei sábio, fiquei inteligente em um segundo. Quantas vezes eu liderando um pequeno grupo lá em Curitiba, quando eu cheguei, o pessoal já achou que eu era um pastor de 200 anos, super sábio, o teólogo que leu todos os livros. Então, quando tinha uma dificuldade no PG, todo mundo olhava para mim, porque eu era o seminarista, eu tinha que saber as coisas, e eu não sabia nada. Então, às vezes, e sempre olhavam para mim quando era uma coisa que ninguém sabia responder. Então, às vezes, o pessoal lá discutindo, dúvida, Jairo, o que você acha sobre isso? Eu, ferrou. Aí, na hora, eu fazia aquela oração, velocidade da luz, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, estou com vergonha, Deus, rápido, vem, Deus. Aí vinha, eu falava, aí todo mundo, legal, legal. E eu também, legal. Eu sabia que não era eu não sabia aquilo. Deus usa meus pensamentos e meus sentimentos, que são meus, mas não têm origem em mim.
Deus tem falado contigo. Eu falei para vocês, esse sábado agora eu fui pregar para as crianças lá no Varjão. E eu fui falar sobre isso, sobre Deus falar com eles e eles conhecerem a Deus, crianças humildes, de uma situação difícil, de uma vida difícil. E foi impossível, porque eu achei que eu estava pregando para adolescentes, estava pregando para crianças. Estava impossível, um caos. Era eu gritando, eu virei um pastor pentecostal. Escutem, tá? Eu gritando, eles gritando. Eu saí de lá morrendo de dor de garganta, de tanto que eu gritei para poder falar 5 minutos. E aí tem uma hora que eu falei, cara, não está dando certo. Parece que eu estou aqui pregando na loucura, no furacão. E aí eu comecei a fazer algumas dinâmicas, eu falei, começa a fazer barulho, começa todo mundo a fazer barulho. Faz barulho você agora, bate aí o pé e bate a mão. Por favor. Bate assim, faz barulho aí. Mais alto. Eu vou falar alguma coisa sem o microfone, mais barulho. Tem que ser barulho. No chão, no chão. Grita agora, grita. O que eu falei? Não foi Delver feio. O que eu falei? Não tem como você saber por quê. Estava muito. Aí você não escuta a minha voz. Muitas vezes você não tem escutado a voz de Deus porque você tem feito barulho. Seja com o seu pecado, seja com a sua falta de fé, seja você não passando tempo com Ele, seja você não procurando Ele. Como é que você vai ouvir a voz de Deus? Se acalma, escuta, Deus tem falado contigo. Muitas vezes Deus tem colocado no seu coração e na sua mente pensamentos que são dEle. Deus tem prazer em falar contigo. É sobre isso que essa série se trata. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, eu não consigo imaginar alguém que vai falar assim, não, eu não gostaria de ter contato com Deus, eu acho muito difícil. Se você conhecer a Deus, talvez se você não conhece Deus, aí tudo bem. Aí é outro assunto, e eu teria um prazer de explicar quem é esse Deus e o que Ele fez por você, e que tipo de vida que Ele quer para você. Mas a partir do momento que você conhece Deus, você quer ter um relacionamento com Deus, você quer ter intimidade com Ele, você quer saber o que Ele pensa de mim. Será que Ele me aprova? Será que Ele está feliz com o que eu estou fazendo? Eu queria pedir para a banda já poder subir aqui. Quem for fazer o sonzinho do teclado. Já estamos encerrando. Mas o que queria que ficasse mais claro hoje, vocês aprenderam sobre oração, sobre adoração, tudo bem rapidinho. Qualquer item desse, a gente poderia conversar um mês inteiro. E mesmo assim a gente não cobriria o assunto. Oração, adoração, pela palavra, pelo jejum, pelo silêncio. E Deus ainda usa outras formas, porque Ele é um Deus infinito. Mas essas são as principais, que Ele nos ensina por meio da palavra. Deus nos usa para eu falar com você, para você falar comigo. E eu queria te dar a oportunidade agora, nesse momento, para você ter um tempo com Deus. Para perceber, analisar, meditar na sua vida, se você tem feito barulho, a ponto de não ouvir a voz de Deus. Talvez você não esteja passando por silêncio. Tem momentos que você vai estar bem com Deus, você vai estar íntimo com Ele, e você vai viver o silêncio. Jesus experimentou o silêncio de Deus. Jesus, que era o próprio Deus, não ouviu Deus quando Ele estava lá na cruz. Vários outros homens, a gente acabou de ver aqui a oração de Davi. Vocês sabem quem é Davi? Sabe quem é Davi? E olha que oração difícil. Uma oração que foi conhecida como a oração do até quando. O cara não aguenta mais. Eu não aguento mais, não aguento mais. Chegou o meu limite. Porque eu te conheci um dia e cadê você agora? Mas ele não duvidou. Ele não falou assim, era mentira. O Senhor não existe. O Senhor não me ama. Ele não termina a oração desse jeito, por mais dura que seja. Os primeiros 4 versos, ele termina falando, eu confio. Eu não estou escutando, eu não estou sentindo, eu não vejo a solução, eu não vejo a sua resposta, mas eu confio e eu me alegro no Deus da minha salvação, porque eu me lembro do que o Senhor fez por mim, do que o Senhor faz, e eu sei o que o Senhor vai fazer na minha vida. Deus tem prazer de conversar contigo
Ele tem prazer em te ouvir. Nunca ouviu a voz de Deus? Começa falando, porque talvez faz tempo que ele não escuta a sua voz, ou ele nunca ouviu a sua voz. Começa a falar com ele. Deus, abre seu coração. E a gente estudou sobre oração. Você pode assistir novamente aquela pregação. Mas não tem mistério. Abre seu coração, fala: Deus, o Senhor me conhece. Eu estou aqui, Deus, do jeito que eu estou. E fala do jeito que você fala. Queria que você pudesse agora baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, que ninguém conversasse com ninguém, para que você não possa atrapalhar. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que você que está aqui, você hoje é um privilegiado. Essa palavra que eu conversei contigo hoje à noite não é a palavra do Jairo. Eu não tenho capacidade para falar isso. Eu não tenho capacidade para pensar nisso. E quando eu começo a escrever minha mensagem no começo da semana, eu já começo a brigar com Deus no bom sentido, pedindo: Deus, o que o Senhor quer para eles, Deus? O que o Senhor quer para eles? O que o Senhor quer para cada um, Deus? O Senhor já sabe quem vai estar lá sexta-feira. O que eles precisam ouvir? O que eles estão passando? Porque eu não sei. Eu não sei o que está no coraçãozinho de cada um. Eu não sei o que está na mente. Eu não sei qual que é a situação que eles estão vivendo. Mas o Senhor sabe cada um que vai estar lá, Deus. O Senhor sabe exatamente onde cada um vai sentar, com quem vai sentar. E o tanto que a pessoa vai assimilar. O que eles precisam ouvir, Deus? Fala por meio de mim. Fala por meio da tua palavra. Fala por meio da oração que eles estão fazendo agora. Coloca os teus pensamentos, Pai, no coração e na mente de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Seja a galera que está sentada aqui, seja os pais lá atrás, seja o pessoal que está trabalhando. Fala conosco, Deus. Que possamos parar de fazer barulho, Deus. Que possamos nos interessarmos mais por Ti. Fala conosco, Pai, nessa noite, Deus. Não deixa ninguém sair daqui, Pai, sem ouvir a Tua voz. Como é bom, Pai, como é gostoso. Não tem como, Pai, a gente experimentar do Teu amor, da Tua graça, do Teu cuidado, e depois passar por um silêncio e achar que está tudo bem, e ficar semanas sem falar contigo que está tudo bem. Isso não existe. Que possamos ter relacionamento, intimidade verdadeira contigo, Deus. É a minha oração, é a oração da minha equipe, é a minha oração da minha liderança, é a oração dos adolescentes que têm caminhado perto de mim, para que aqui, Deus, seja um tempo de crescimento, um tempo onde eles vão te conhecer face a face, não só de ouvir falar, como Jó falou na sua palavra. Ore agora a Deus, avalie seu coração, medite. O Deus que falou com aqueles homens na Bíblia, o Deus que falou com esses grandes pastores e homens de Deus, é o Deus que tem interesse em falar contigo. O mesmo Deus que falou com os heróis da fé, é o Deus que quer falar contigo agora. É o Deus que quer falar contigo daqui a pouco, na sua casa, no seu quarto, quando você estiver sozinho. É o mesmo Deus. Ele te ama da mesma maneira. E é graça, e é algo inexplicável, e você não tem que questionar, é só receber. Deus, eu não sei porque o Senhor se interessa por mim ainda. Eu não sei como é que o Senhor pode querer ter relacionamento comigo ainda. Eu não sei porquê, não faz sentido. Mas quem sou eu para julgar? Eu só vou receber, Deus. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero ouvir sua voz. Eu quero saber qual que é o próximo passo. Eu quero saber como resolver aquela situação. Eu quero saber, eu quero saber. Eu quero saber se o Senhor está se agradando do meu comportamento. Eu quero saber se o Senhor está se agradando do meu relacionamento. Eu quero saber se o Senhor se agrada das minhas amizades. Da maneira como eu me comporto, da maneira como eu te busco, da maneira como eu me visto, como eu como, como eu descanso. Porque a tua opinião é a que mais importa para mim, Deus. Eu não consigo viver longe da tua presença e longe da tua voz, meu Deus. Essa é a nossa oração, Pai. É a oração que eu faço, é o meu clamor, Deus. Até quando, Pai, nós vamos conseguir continuar vivendo, Pai, longe de Ti, Deus, sem se preocupar e com o coração duro, desinteressados pela Tua voz, pelo que o Senhor pensa de nós, Deus, e pelo que o Senhor quer de nós, Deus. Eu sei que essa geração, Pai, é uma geração que tem vivido o pecado de uma maneira como nenhuma outra geração viveu. É uma geração que tem sido exposta, Deus, ao pecado,
a imoralidade, a desobediência, como nenhuma outra geração, Pai, viveu, Deus. Mas eu creio na Tua palavra, Pai, que está escrito lá também que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus. Então, se essa geração, Pai, está sendo submetida a tanto pecado, a tanta perseguição, a tanta coisa ruim, Deus, é a geração que vai mais experimentar de Ti, Deus. Eu creio nisso, Pai. A Tua palavra me comprova. Eu creio, Pai, que aqui tem homens e mulheres, Pai, sentados, Deus, que vão, Pai, ir mais longe do que qualquer outro homem ou mulher que está escrito na Bíblia, Deus. Que qualquer outro homem ou mulher, Pai, que Te buscaram, que Te conheceram, que tiveram um relacionamento contigo, Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor tem falado e que o Senhor vai continuar falando, Pai. E eu agradeço por isso, Deus, porque o Senhor tem feito milhões e milhões de coisas para a Sua glória e por nós, no meio daquilo que nós consideramos planos frustrados, Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Obrigado pela Tua voz. Nós nos alegramos, nós exaltamos e nós cantaremos, Pai, o bem que o Senhor tem feito por nós. Da mesma maneira que Davi, rei Davi, o seu filho Davi, orou, nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.